tudo certo? Todo mundo conseguiu ver o vídeo que eu mandei? Ouviram? Ouvi sim, pastora. Ainda ouviu. Beleza. Vamos lá. Eu vou deixar para a próxima. Para o próximo livro que nós vamos ler. Deixa eu ver qual será. Ok, o próximo livro vai ser Filemon. Amém? Filemon acho que só tem 3 versículos, creio eu. Ele é bem gostoso de ler. Vamos fazer depois na próxima aula vamos fazer um estudo sobre ele, no contexto histórico. Aí vocês vão fazer também naquele módulo, vocês vão observar o livro de Filemon, tá bom? Mas a nossa aula de hoje vai falar sobre avaliando o alimento verdadeiro. É verdade, deixa eu gravar. Hoje você está no computador? Tô no computador. Tô no Grava a computador. aula. Ele só dá pra gravar Tá no só a computador. tela. Só dá pra gravar a tela, porque no Meet não dá pra gravar, porque você criou o link. Ah, a tela sai com som? Sai com som. Ah, tá. Mas você tá gravando a aula de hoje. Isso. Eu preciso dessa aula gravada. Já Tá. tem uma menina que não vai poder assistir, ela mandou mensagem. Então eu lhe falei que eu ia gravar. Então quando a aula for ficar disponível, você joga lá no grupo. Pode ser? Ok. Beleza. Vamos lá. A aula de hoje, avaliando o alimento verdadeiro. Então, você anota ali que a nossa segunda aula vai falar sobre avaliando o alimento verdadeiro. Esse alimento que eu e você... Eu quero saúde na minha cara, não. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre avaliando o alimento e como, assim, por uma satisfação mais profunda. Beleza. Na semana passada, nós estávamos falando um pouquinho sobre a divisão dos livros, falamos sobre o papel do profeta e qual realmente a função do profeta. Aí depois fomos para o livro de Tito, fizemos uma observação do que Tito trazia para nós precisamos entender que a carta de Tito foi escrita por Paulo, enviando Tito para a igreja para poder realmente trazendo um ensino para a própria igreja. E hoje vamos falar um pouquinho como é necessário eu e você avaliando o alimento verdadeiro. Esse alimento verdadeiro precisa ser bem avaliado, não pode ser qualquer alimento. Então, nós estamos num tempo que o que nós estamos buscando é algo de profundidade, é algo que eu e você precisamos realmente ter um alimento que é sustentável, que é um alimento que nos fortalece. Então, quando você pensa, sempre eu falei que a nossa história vai estar vou trazendo muito paralelo com a culinária, para que nós possamos entender claramente e como é necessário eu e você na nossa cozinha trazer alimento de boa qualidade, um alimento bom, para que realmente você também, quando vai para a praça, você avalia o que você vai comprar. Você não compra só o que você vê na frente, você faz uma avaliação. Ao mesmo tempo que você faz a avaliação de preço, você faz a avaliação da qualidade da comida. Você não é aquela... Não sei se vocês são assim, não sei se vocês são esse tipo de mulher que logo que chega, já compra. Aqui no Brasil, né, quando você vai para os supermercados, quando você vai para a feira em Angola não é feira, Angola é praça. Angola tem mais praça e o pessoal compra muito nas praças, mas também tem um supermercado. Mas, assim, por exemplo, aqui na feira, eu sempre vou fazer essa avaliação sobre o alface, vou avaliar a couve. Muitas das vezes, quando você vai no mercado, vê aquela couve amarela, murcha, então você vai avaliando, você não pega qualquer couve. Se aquela couve está muito murcha, você não vai pegar. Aquela couve está bem amarela, você não leva uma couve amarela para casa. Então, você faz uma avaliação. Então, você vai precisando fazer essa avaliação. É muito importante que eu e você, se nós fizermos essa avaliação,
para a nossa alimentação física. Isso também implica que eu e você precisamos fazer avaliação na área espiritual. Então, nós precisamos, muitas das vezes, entender. Primeiro, eu vou trazer na área física, depois, vou trazer na área espiritual, para que você entenda a importância de nós avaliando um verdadeiro alimento. Não sei você às vezes também tem muitas das vezes, por exemplo, o bolo que é feito em confeitaria e o bolo que é feito em casa, há uma diferença. Há uma total diferença. Por exemplo, aqueles bolos que são feitos em confeitaria, que é feito em lugares profissionais, não é a mesma coisa que você fazer um bolo em casa, porque um bolo em casa é um bolo mais simples que você vai procurar fazer. Então, já existe uma avaliação desse alimento ali. Então, nós precisamos também entender que todo alimento físico que nós estamos avaliando, que nós estamos alimentar, é algo que vai fazer bem para o nosso corpo. E muitas das vezes, quando você faz essa avaliação, e você prepara, você não come de qualquer jeito, você não sai engolindo a comida, você não sai comendo assim, rapidamente. Não, esse negócio de comer engolindo não dá. Porque quando você come engolindo, você tem uma digestão. Você pode passar mal quando você come a comida sem mastigar. Isso também acontece muitas das vezes aí você, quando vamos ler a Bíblia. Queremos só ler um versículo que é mais fácil, né? Não queremos ler um capítulo todo. Aquele capítulo que tem 50, 60 versículos. É muito mais cansativo. Mas nós precisamos nos alimentar também disso. Não só se alimentando daquilo aquilo que você só engole. Mas nós precisamos também alimentarmos daquilo que realmente você vai mastigando, você vai sentindo o sabor, você vai sentir essa gustação, vai degustar a comida. E com a Bíblia também é assim. Eu gosto muito dessa analogia porque nos remete muito o que nós fizemos. Porque o nosso curso de exame de escritura, ele tem muito essa analogia junto com a comida, com a nossa comida física. Quando você vai para um restaurante, você não sai já comendo, parece uma golosa, engolindo tudo. Não, filha, você está saindo do restaurante, você quer comer devagar, né? Você come devagar, você vai provando, vai mastigando bem, sentindo o mesmo sabor, para saber o que é isso, que tempero colocar. Tem pessoas que são muito detalhistas, até ao comer, sentem o que tempero tem na comida. Eu já não chego nesse nível aí. Isso que colocaram lá, mas tá bom, já estou comendo. Tá, mas tem pessoas que só de saborear, ela já sabe que tempero foi colocado nesse peixe, nesse frango, nessa carne, nisso aqui. Então, você percebe que a pessoa vai sentindo o gosto e quando ela vai comer, ela sente essa satisfação do bem-estar físico. Isso acontece com eu e você quando lemos a palavra, quando nós estamos meditando, quando você lê versículo por versículo e quando você vê Deus falando com você, o Espírito Santo ministrando e você se alimentando desta palavra, você vai sair daquele igual, uau, Deus falou comigo neste capítulo. Não só um versículo, mas você lê um capítulo todo. Uma das coisas que eu quero vos desafiar, não se limitem a se alimentar só de versículos. Porque muitas vezes o versículo fica muito fora do contexto. Porque você não sabe o que está acontecendo. Você coloca aquele versículo, amém, esse versículo. Mas o que está acontecendo para que esse versículo pudesse ressaltar você? Porque quando você conhece o texto todo, é muito bom. Então, por isso, quando você vai comer, você quando come, né? Você não come só nas beiradas, não come só aquele um pouquinho. Você quer comer tudo. Você quer comer... você faz o primeiro pedido, faz a entrada. Você faz o pedido principal e tem a sobremesa. Então, você quer um cardápio completo. Precisam ser mulheres que são excedentes para um cardápio completo. Não um cardápio que você só pega. Vai para o restaurante e você vai ver lá a verdade. Não, eu só quero peixe. Não peça só peixe. Pega o acompanhante do peixe. Eu falo do peixe porque a Gerlane gosta de peixe. Ela veio na minha cadeira oferecer peixe, né, Gerlane? A Gerlane é chique, só come peixe. Gente, em Angola, em Luanda ou em Angola, gente, o peixe é água. Você come até não poder mais. Mas aqui na minha casa, infelizmente, peixe, pelo amor de Deus, só a graça. Mas amém. Louvado seja Deus. O peixe aqui é caro, gente. E aí fico falando do peixe e me deu água na boca. Eu falo, mas vou comprar peixe. Já faz um bom tempo que eu não comprei. Sabe, então você fica se alimentando. São coisas que você gosta, por exemplo. Vamos lá, rapidamente, cada
Aqui, se for falar no Brasil, é o que, Gerlene? Bacalhau com nata. Aqui é o quê? Como que se chama? Bacalhau com nata? Hã? Não, não é nata que não chamamos. Aqui isso é outra coisa. Mas é isso aí. Creme de leite, vamos né? lá. Não é. Não, aquilo não é creme de leite de Angola, é diferente. É mesmo nata, parece. Não sei, gente, não sei qual a diferença. Vamos lá, da Jacinta Bacalhau com nata. Esse é o prato lá preferido. Gravaram? Gravam aí. A Carla ainda tá. Não sei se está fazendo o que, acho que se perdeu ali na casa dela. Maria, Carla, tá fechado o seu microfone. o meu não. Não, o da Carla. O da Carla, ela tava falando, mas não dá pra ouvir. Agora tá conseguindo me ouvir? Não é a Carla. Eu não tá conseguindo ouvir ela falando. A Carla tá com o microfone fechado, se perdeu na casa dela. Vamos lá, então fala você, Gerlene, qual é o teu prato preferido? Eu espero que você já peixe. Ah, é? Você já falou, é peixe, eu amo peixe, gente. Mas peixe com o quê? Pode ser só peixe Não, eu frito, gosto de peixe, tipo ensopado. Entendeu? Ah, No peixe molho. ensopado. É, no molho. Você diria esse peixe ensopado? Como é que se chama esse peixe ensopado? Mas seria Peixe sempre ensopado no tem molho, pilares, né? muqueca, tipo muqueca de peixe. Eu adoro muqueca de peixe. É com calor. Sim, já. Ei, gente, tem um ensopado de peixe. Esse é o prato preferido da Gerlene. Ivanilda, O meu é arroz com carne seca. foi com carne seca. Eu estava falando daquela hora, não estava me ouvindo, não sei porquê. Porque o microfone estava fechado, né, irmã? Não, tá. Não, abri o microfone, mas não me ouvia. Não dá. O problema era a internet sua. Como é que você sai? Tá bom. Já. Vai, é carne seca? É isso, Carla? Tem pães de carne seca com quinta, aí joga de palma. Mas não começa a falar essas coisas de água na boca. Vamos lá, sem assim. Se eu fazer essa pergunta, isso é só para mim, vamos lá. Carne seca com pisaca e... Gente, Prato, vai lá, fala, Ivanilda. meu prato preferido é o pirão de peixe. Pirão com... Ah? Pirão de peixe. Pirão de peixe, bem diferente. É feito com o caldo do peixe, é como o ensopado, né, Gilene? É feito com o caldo, né, do peixe e coloca a farinha dentro e vai ficar aquele pirãozinho. Ah, eu amo. E o rubacão. Eu não vou julgar vocês, pelo amor de Deus, esse negócio aqui para mim não desce. Então, é a vossa preferência. Então, se eu vou falar para a menina de Angola o que é, vai ser... O rubacão que você fala é o baião de dois, né, Evanilda? Baião de dois é o rubacão. Já. Mas amém. Não se discute os gostos. É tanta Não vou comida. discutir teu gosto. Mas amém. Amém. Esse é o teu prato preferido. Amém. Vamos lá. Quem mais? Gente, vamos falar. Abre o nosso microfone e falam, meninas. Maria Alexandra, Palmira, Domingas, Márcia Soto. Qual é o vosso prato preferido? Fala. Germana. Eu gosto de um bom funge com um peixinho seco, assado, fazer aquele molhinho que a gente chama sumate, Aham. tomate picado, cebolinha, azeite doce, com um bom lombi. Ai, é muito gostoso. Yeah. Vocês vão me matar. Amém. Dá uma folha da boca. Esse é o teu prato preferido. Vai lá, Maria, fala você. Temos dois Marias. A outra Maria tem. Pode falar. Cambundo. A cambundo, está falando. Ah, sim, a Maria não pode falar. Eu gosto do bombons com a carne seca, feijão, de olho de palma, uma boa pisaca, mas também não desprezo uma boa bufetada. Amém. Vamos lá, Palmira. Minha comida preferida, pastora, é arroz com feijão e peixe frito. Daquelas tia lá da Chibia, já? Mas amém. Me lembrei aqui da Chibia lá dentro do Lubango, mas amém. Arroz com feijão. Vamos, mais quem? Aqui que ela não falou. Pastora, o meu prato preferido é um bom funge, um bom calulu, pode ser de peixe ou de carne seca, um bom feijão de olho de palma e também não descarto uma quizaca ou um lombi de abóbora. Yeah. Comidas que
Amém. Faltou agora. Faltou quem? Faltou Maria Alexandre e faltou a Márcia. O meu prato preferido, né? Agora que eu estou fora da Angola, todos os pratos típicos, mas eu gosto do peixe. Eu não dispenso qualquer tipo de peixe. Aqui agora eu gosto. Peixe com feijão, peixe com banana, peixe com mandioca, peixe com aipim, peixe. Amém. A Márcia Soto. Olha, eu gosto de peixe, mas eu também gosto de frango. Eu amo frango. Frango assado, frango ensopado, qualquer frango é comigo mesmo. Com arroz, com feijão. Tá ótimo. Amém. Tá ótimo, mas amém. Que bom. Acho que todo mundo falou, foi. Todo mundo falou. Por que eu fiz essa pergunta? Ô, Carla, você entrou 2 vezes. Por que você está 2 vezes aqui para mim? Você está em 2 lugares. Mas vamos lá. Por que eu fiz essa pergunta? Para que realmente nós precisamos entender. Todas nós temos um prato preferido. E ao mesmo tempo, se nós temos um prato preferido, simplesmente nós temos um versículo bíblico, que é assim, um versículo que nos marca, é um versículo que fala muito aos nossos corações. Então, vocês foram falando, sabe, o pessoal lá de Angola, foi falando daqueles os pratos típicos, típicos lá de Angola, que são pratos assim, que realmente dão água na boca. E quando você come isso, quando, por exemplo, a Germana falou sobre aquele lombi seco, com aquele peixe seco, aquele peixe seco pequenininho, com suma, que aqui no Brasil chama-se vinagrete. Gente, o negócio é muito bom, é que você come, você senta até no chão, tá vendo, Ivanilda? Você senta no chão, coloca a panela no chão, você come até suando. É muito gostoso. Mas por quê? Porque nós precisamos entender. E comer com a mão, pastora. E comer com a mão. Não pode ser com garfo e faca, nem com a colher. É com a mão. E você come, ela vai levando a bagagem. Não passou esse último que você mandou. Porque nós, quando vemos a comida física, ela nos enche água na boca. Essa sensação de um bem-estar, uma satisfação muito boa. O corpo físico. Mas a Bíblia também tem que nos encher assim. Beleza. Ok, não tem problema, cara. Então, nós precisamos entender que a Bíblia também ela tem que fazer isso conosco, tem que nos encher, temos que ficar com água na boca, sabe? Ter essa sede, essa vontade de realmente de poder experimentar o que o Senhor está falando através da sua palavra. E esses dias, Deus tem me levado muito para essa direção de realmente ler a sua palavra de uma maneira tão assim, tão profunda que às vezes eu falo assim, meu Deus, eu vou ficar meio confusa, mas é muitos livros que eu estou estudando ao mesmo tempo. Por exemplo, estou estudando o livro, agora vamos começar a Filemão, porque eu já li todas as cartas que eu estou dando passando para vocês, eu já li, já fiz um estudo, então vou ler de novo com vocês. Mas, por exemplo, estou em vários grupos, quase todos eles, nós estamos lendo a Bíblia. E eu acho isso lindo, que é um mover agora, porque as pessoas não estão mais agora preocupadas com outras coisas, elas querem a palavra. Há uma sede, há uma fome de querer entender o que a palavra está falando. Então, acho que eu faço parte de uns 5, 6, 7 grupos. Em todos eles, nós estamos estudando um livro, mas um livro diferente. Então, e você percebe, estou num grupo que nós estamos estudando agora, estudamos a primeira carta de 1 Timóteo, agora vamos estudar a segunda carta de 2 Timóteo. No lugar secreto, estamos estudando o livro de Provérbios. No outro grupo, acabamos de estudar Josué, que eu estou também estudando no lugar secreto, agora vamos estudar Esther. Tem outro grupo que eu estou estudando acabamos de estudar o livro de Levítico, agora estamos estudando o número de Números e estamos estudando também o livro de Atos. Tem outro grupo que eu estou estudando o livro de Romanos. Você percebe que assim, é muito conhecimento, então todos eles precisam ler. Mas o mais incrível que está acontecendo é entender, porque não pode só ler, gente. Esse negócio de ler, todo mundo lê. Mas quando você começa a entender, examinando ela, você lê versículo, entender o que esse está falando para mim, como eu aplico na minha vida, o que realmente ele hoje, nos meus dias, como eu posso aplicar. Por exemplo, hoje estamos no livro de Números, estamos no capítulo 1, 2, 3. Então vamos ler, eu li durante a semana, fui ver algumas pregações falar sobre o livro de Números. Então eu fui entender como é importante Deus é um Deus de detalhe, que quando pediu para Moisés pudesse organizar o povo, ele fez um censo, tipo de
conosco. Hoje eu entendo que Deus nos conhece, mesmo no milhares de pessoas, Ele sabe o teu nome. Um estudo sobre Sabe quem é Salmos. você. Então, hoje, entendendo um pouquinho do livro de Números, comecei a entender. Por isso que o livro é Números. O Senhor vai fazendo essa contabilidade, vai fazendo essa conta. Mas isso me marcou muito. Que eu sei que Deus não só conta números, mas Deus também está olhando as pessoas. E quando eu quero dizer assim, quando nós fazemos uma avaliação que se trata de um assunto espiritual, nós precisamos realmente buscar uma que possa nos nutrir, ter uma nutrição bíblica suficiente, regular. Deixa eu fechar aqui. Uma nutrição regular das nossas vidas, do nosso interior, e começa a sofrer, muitas das vezes, quando não buscamos adequadamente. A nossa alma deseja ser frequentemente alimentada. Eu gosto que você grave essa frase. A nossa alma precisa, eu não colocaria precisa, a nossa alma deseja. Alguém pode colocar o tema? Deixa eu ver aqui. O tema, querida, o tema é avaliando o alimento verdadeiro. Hoje, nosso assunto é esse. Avaliando o tema, o alimento verdadeiro. Amém? Estou dando uma introdução para que nós possamos entender depois. Nós vamos para a palavra. Amém? Vamos lá. A nossa alma deseja ser alimentada frequentemente. E ao mesmo tempo que ela precisa ser alimentada frequentemente, ela precisa ser nutrida, precisa ter essa energização, precisamos colocar essa energia, que é essa palavra dentro de nós, pelas escrituras. Quando nós deixamos de reservar um tempo para dirigirmos uma comida espiritual saudável, não demoramos muito para realmente vir as consequências. Quando você fica muito tempo sem meditar, quando você fica muito tempo sem buscar a palavra, você percebe que você muda. Você fica uma outra mulher, você fica mais rabugenta, você fica mais impaciente. É assim, não dá para ficar sem a palavra. Nos tempos que estamos vivendo hoje, na geração que nós nos encontramos hoje, não dá para ficar uma semana sem ler a palavra. E não dá só para ficar com a palavra do domingo do pastor. Só que não é suficiente. É algo que ele mastigou e joga na tua boca. Então nós precisamos desejar. Você tem que desejar isso. Porque, por exemplo, aqui em casa é uma regra, é uma obrigação, é um obrigatório ler a Bíblia. Não se negocia esse negócio, não vou ler. Está cansado, vai ler, a gente está cansado. Ah, mas eu podia feito isso. Assim mesmo você vai ler. Você vai, não comeste, comi. Então, também comi agora o espiritual. Então, mas é algo que eu e você, muitas das vezes, vamos ficar cansada. Vamos, gente. A gente pode estar até um dia que naquele dia não conseguiu ler a Bíblia. Amém. Isso não pode ser um espaço de tempo muito grande. Você sabe que eu fui ligar agora, passar o outro. Você pode até fazer no primeiro dia. Mas depois de 3, 4 assim? dias, filha, já se ergue, já começa a ler a palavra. Não dá para ficar muito tempo sem essa palavra. Porque quando nós ficamos muito tempo sem essa palavra, aí começa a surgir as consequências. E essa é uma visão muito agradável. Começamos a agir de acordo com a nossa carne. Tá bom, da então. nossa caminhada, queremos ter um subcontrole sobre as nossas vidas, não queremos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Então. Nos Okay. tornamos rasas, Tchau. egoístas. Quando eu fico muito tempo sem meditar, sem buscar a palavra de Deus, sem realmente buscar me alimentar, eu não estou dizendo que você agora vai ser uma fanática, não. Estou dizendo no sentido que, assim, tem vezes que estamos muito cansadas, sabe? Tem dia que eu estou tão cansada que não quero orar, não quero ler a Bíblia, estou muito cansada porque eu quero dormir. Eu, às vezes, me permito isso. Por quê? Porque o cristianismo, eu não posso levar de uma maneira tão pesada. Se eu não ler a Bíblia hoje, Deus vai me crucificar. Se eu não ler a Bíblia hoje, eu vou para o inferno. Não é nesse sentido, gente. Então, nós precisamos entender que tem dias que vamos estar cansadas, sim. Sabe? E o mais lindo que é, você precisa perceber, nós somos
mulheres que nós temos sido muito alimentadas através de lives, através de uma ministração do grupo onde você foi. Então, nós estamos muito ministradas. Então, muitas vezes nós temos uma bagagem, temos uma reserva, sabe? Só que a reserva acaba. E você precisa buscar encher de novo a sua reserva. Fala, Carla, você levantou a mão porque você quer falar. Pastora Benedita, eu queria saber, nesse contexto de ler a Bíblia, de ser precisa ler a Bíblia, queria saber se eu lendo Abre a a tua Bíblia. câmera. Não estou vendo, pode abrir. Mas eu não entendi, Carla. Isso. Eu estou a dizer, e nesse contexto de ler a Bíblia, de ser precisa ler a Bíblia, será que eu lendo a Bíblia, fazendo devocional, ou simplesmente analisando a Bíblia, ou examinando a Bíblia, que é o nosso caso, eu posso ler fazendo lanche, ou tenho mesmo de respeitar e não posso comer nem ler nada enquanto estiver a ler a Bíblia? Depende do que, como você quer ser. Depende muito. Quando é uma leitura, deixa eu ver. Quando é uma leitura, por exemplo, eu estava aqui a tentar comer, parei até de comer em relação a isso. Quando você vai, leitura diferente de meditar, percebe? Totalmente diferente. Quando você vai dar o teu tempo com Deus, o mais certo é que você tenha pelo menos uma água, se não tiver de jejum. Se tiver de jejum, uma água, um café, um chá, o máximo de máximo. Comida, ou você primeiro come, depois lê a palavra. Não comendo e lendo. Por quê? Porque não é muito, não é saudável e também não é confortável, não é certo, mas não é muito ético. Sabe? Você está comendo, vamos supor que você está comendo um lanche, a hora que você está pegando a Bíblia, cai gordura na tua Bíblia. Já foi, já estragou o negócio. Então, primeiro come, e depois você vai ter o teu tempo de leitura. Poxa, se estou sentada e estou comendo uma pipoca, estou lendo. É possível? Sim, você está lendo, você não está refletindo, você não está fazendo como um estudo, como nós estamos fazendo aqui. Porque aqui você precisa estar concentrada. E ao mesmo tempo que você está concentrada, você precisa convidar o Espírito Santo para abrir a tua mente, para que você entenda o que você está lendo. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Porque quando eu e você estamos lendo a Bíblia, nós, por própria capacidade, nós não temos a capacidade de entender a Bíblia. O Espírito Santo faz isso para que nós possamos entender a Bíblia. Quantas vezes eu e você lemos um versículo 10, 20, 30, 40 vezes, não conseguimos entender. Mas às vezes, quando você lê por muito tempo, pode chegar um momento que você fala assim, eu preciso entender, o Espírito Santo fala comigo. Ou às vezes você ouve uma amiga, ouve uma pregação, fala no meio capítulo que você leu mais de 10 vezes, ele vai trazer de uma maneira que você fala assim, nossa, eu não tinha entendido assim, mas agora ficou claro, porque você já sabe disso, porque você leu, você entendeu. Então, o meu conselho para você, Carla, quando você for ler a Bíblia, faz de uma maneira que assim, eu posso ler a Bíblia comendo. Meu conselho, não faz isso. Come primeiro, depois lê. Porque é mais fácil. Primeiro come, depois lê. Eu acho que é muito mais saudável também. É muito mais saudável você fazer isso. Outra coisa, eu poderia dar um exemplo bem prático. Por exemplo, quando você está comendo, né, a comida, vamos supor, você não fica assistindo televisão o tempo todo comendo, porque não é bom, não faz bem. Então, o meu conselho, não faz isso, Carla. Toda vez que você for ler, você vai realmente primeiro... Você estava lendo Ezequiel. Então, procura assim. Primeiro come, acaba de comer, lê, depois faz a tua leitura. Eu acho que esse é o caminho certo que eu e você precisamos fazer. Beleza? Mas, se, por exemplo, você está lendo um livro normal, está lendo uma outra leitura normal do livro, você pode estar lendo e comendo. Você está absorvendo, você está lendo o que você está aí. Tá bom? Vamos lá continuar. Deixa eu ver. Eu sei, ainda dá. Temos tempo. Mas alguma pergunta? Gente, se tiver pergunta, levanta a mão e vai perguntando. Tá bom? Não me deixam falar sozinha. Já que vocês estão todas fechadas, eu não consigo ver a cara de ninguém. Então não me deixam sozinha aqui. Eu sabia que vocês estão aí. Aleluia. Amém. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, gente, todo mundo desligou a câmera. Eu sei que já vi. Carla.
ligou me fugiu. A Gerlane que ligou também me fugiu. Deixa eu ver aí se eu consigo abrir vou abrir aqui no meu computador. Porque se for a cara de todo mundo, consigo ver todo mundo nas vossas caras. Gente, é bem assim, estranho às vezes. Quando eu sempre falo com um grupo de umas manas em Angola, quando estamos lá na reunião, todo mundo desliga a câmera. Quando fala assim, gente, abre as câmeras, você vai ver o que estão a fazer, não é muito bom. Você fala, isso aqui não é de Deus, sabe? Está uma cozinhando, umas estão a comer, com a mão suja na boca. Você viu assim? Gente, pelo amor de Deus. Aí você, mana bem, Deus perdoa. Eu entendo, mas amém, vamos lá. Amo a vossa vida. Pastora, Vamos lá. Estou só cansada porque estou depois banco. Então, não, fica tranquilo. Eu entendo você, Germana. Você é a única coisa que faz a câmera desligar, mas eu não dorme. Não pode. Dormir a tarde toda. Para esta altura tá de pé. Não, estou aqui. Também. Vamos lá, vou procurar para que essa aula fique animada para você não dormir. Olha aqui a responsabilidade da professora. Tem que me deixar acordada, ficar antenada. Mas vamos lá. Deus é lindo. Vamos continuar a dar continuidade com relação a isso. Mas isso é muito sério. Olha aqui, uma coisa muito interessante. Toda vez que eu e você ficamos muito tempo sem a palavra, ficamos muito tempo sem meditar, nos tornamos muito egoísta, rasa, egocêntrica, um orgulho no nosso coração. Você percebe que o ser humano, por si só, já é pecador. O ser humano, por si só, ele mesmo se sabota o tempo todo. Então, precisamos da palavra para nos ajudar a realmente a caminhar. E precisamos realmente ser pessoas que vamos buscar essa palavra para nos nutrir o nosso coração. Deixa eu ver aqui, eu tenho que alguém vai abrir. Deixa eu ver aqui. Aí a passagem que eu quero que vocês abrem. Abre a vossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Vamos fazer uma análise desse. Mas antes de abrir Hebreus, capítulo 5, abre primeiro Salmo 63. Salmo 63, cadê minha Bíblia? Abra o Salmo 63, deixa aí aberto para podermos avançar. Deixou aberto o Salmo 63. Deixa ali aberto. Nós vamos voltar para ele daqui a pouco. Mas preste atenção aqui. Nós precisamos, para nós garantirmos que a nossa alma esteja adequada ao alimento que nós estamos buscando, precisamos preparar uma refeição espiritual nutrida para nós mesmos. É muito bom quando você ouve alguém pregando para nós. Mas nós também, sabe como eu estou falando? Nós também temos a oportunidade de preparar esse alimento espiritual para mim e para você. É um alimento que eu e você precisamos buscar e preparar com dedicação. Toda vez que você é convidada para ministrar, toda vez que você é convidada a compartilhar com um grupo de mulheres, muitas mulheres falam assim, nossa, dá muito medo, eu não aceito, sabe? Você perde essa oportunidade. Por quê? Porque quem sai a ganhar é você. Por quê? Porque você é que aprende mais. Quem está ministrando para outras pessoas é que aprende mais do que aquelas que estão recebendo. Por quê? Porque você que foi buscar diretamente na fonte. Você que foi buscando, você preparou, você cozinhou, você fez todo o processo, você colocou o ingrediente principal, você ouviu o Espírito falar com você, você começou a preparar tudo. E quando você vai entregar essa palavra, menina, você realmente se sente na sua. Eu nunca tinha entendido essa palavra desde depois que eu preguei. O Senhor falou muito forte no nosso coração. Por isso, não desperdice a oportunidade quando te dão. Irmã Carla, na próxima semana você vai trazer uma meditação para o nosso grupo. Não, filha, amém. Eu vou fazer mesmo, vou trazer. E é assim. E essa é uma oportunidade que ele nos faz crescer. Vocês querem crescer ou vocês querem continuar sempre naquele negócio só de receber assim? Gente, não tá. Chega um momento que nós também precisamos dar. Mas para isso, você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode servir na tua casa se você não tem o que servir. Você não pode, alguém vai na tua casa jantar para ir comer alguma coisa se você não fizer o jantar. Então
Então, você não tem como dar para a pessoa aquilo que você não tem. Então, você vai dar aquilo que você está buscando. E também nós precisamos buscar essa refeição em Cristo para que nós possamos ser nutridas. E, ao mesmo tempo, sendo nutridas, e precisamos, primeiramente, avaliar o que nós estamos comendo. Qual é o valor de realmente desta comida que eu estou buscando? As refeições, elas precisam ser algo bem nutrido, que nos leva um tempo de preparo, que exige um esforço nosso. Tá bom? Deixa aqui a porta e tomar um banho. Beleza? Deixa eu ver aqui. É uma coisa que eu quero deixar aqui. Antes de nós entrarmos para o Salmo 63, eu quero que você escreva essa frase ali no teu caderno. O anseio por uma satisfação profunda. Eu creio que você tem esse anseio por uma satisfação profunda. Nós precisamos ter esse anseio por uma satisfação profunda. E eu gostaria de ler, alguém possa ler o Salmo 63, o verso 1 e verso 2. Todo mundo já abriu, então, quem puder, leia. Salmos 63. Isso, 1 a 12, certo, pastora? Isso, certo. Assim diz a palavra. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Continua. Vamos lá. Acho que vai ter o mesmo, vai ser o versículo 11. Lê todo o capítulo. Lê todo o capítulo. São 11 versículos. Pode ler todo. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as minhas vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Aleluia. Amém. Você que tem esse versículo, vai sublinhar na tua Bíblia, dá uma sublinhada ali, colocar uma data de hoje. Amém? Fica sublinhado ali. Temos o verso todo. Então, vamos fazer uma análise, vamos avaliar um pouquinho esse capítulo aqui do Salmo 63, do verso 1 até o verso 11. Mas eu vou pegar os primeiros pontos deste salmo para que nós possamos examinar ele, do que ele realmente está falando para nós. Todos nós passamos por um momento de pressão, e que fizemos uma refeição rapidamente, muitas vezes sem planejar e sem preparar essa refeição. Isso pode até satisfazer a nossa fome por algum tempo, mas parece pouco nutrido. Tipo como se fosse um iFood que você pede. Quando falamos sobre algo espiritual, nós precisamos ver alguns pontos. Quando nós olhamos para este versículo, quando olhamos para este capítulo, quando nós olhamos para os 2 primeiros versículos, muitas das vezes vai gerar em nós uma satisfação, um crescimento ao longo prazo. Ou também, quando olhamos para esses 2 versículos, possamos ver que, ao mesmo tempo que pode gerar isso, como também pode não gerar. Olha lá o que diz logo no primeiro versículo. Ele fala assim, o salmista fala
mas tem quase os mesmos sentidos. Então você vê que o salmista Davi está trazendo aqui uma declaração. Está falando do como a alma dele está sedento. E ele fala assim, oh meu Deus, eu te busco intensamente. Então, quando você vê que ele está falando assim, oh meu Deus, eu te busco intensamente, então nós precisamos olhar cuidadosamente de modo que isso pode trazer para nós um sustento, uma satisfação do nosso anseio, da nossa alma. Quando nós buscamos na palavra, e muitas vezes parece que esse salmo, quando você olha para esse salmo, eu já uma oração para de ver quem? se eu acho uma Como tarifa é que está o decente lá coração para do setembro. Davi? Eu Está te alegre? falo, qualquer coisa eu já faço hoje. Vocês conseguem ver a alegria nesse coração dele? Não, ele não está alegre. Não. O que ele está? Não. Angustiado. Patrícia. Angustiado. Então você percebe você já vê um cenário de um homem que está angustiado, está triste, e às vezes você quando vai ver cada salmo que você vai ler, à medida que você vai vendo as palavras, elas vão trazer essa conotação de como está o autor. Você percebe como ele está mais alegre, ele está mais direto, ele está trazendo uma exortação, ele está trazendo, ele está triste, ele está buscando um quebrantamento na presença do Senhor. Quando você olha para o Salmo 51, você vê um coração quebrantado, de alguém que pecou, está confessando ao Senhor. Também você vê aqui nesse Salmo, você vê um homem que realmente está buscando um anseio para a sua alma. E eu amo muito essa palavra aqui, não sei na vossa versão como está. Que ele diz assim, oh meu Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Todo mundo está nessa palavra intensamente ou alguma está diferente? Que palavra está na tua, Carla? Na minha tá, oh meu Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te busco, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Ele está madrugada, ele está intensamente. Jacinta, tu está aqui, eu te busco, aqui da Carla, eu te busco de madrugada. Isso, dá de madrugada, tu está aqui. A minha está semelhante à Aquelas que estão com o microfone, peraí, da Carla, Jacinta, espera. Aquelas que estão com o microfone aberto, fecham para nos ajudar. Vai, isso. Fala você, Jacinta. Depois, a Ivanilda também queria falar. Exatamente. A minha versão está semelhante à da irmã Carla e diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, levantar-me-ei de madrugada e te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja em terra seca e cansada, onde não há águas. Beleza. Um pouquinho diferente. Fala aí, Ivanilda. A minha eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente. A minha está intensamente. Em outra expressão, te busco de madrugada. E a palavra diz assim, quando vocês me buscarem de madrugada, vocês me acharão. Mas tem uma amiga que fala assim, orar de madrugada é muito legal, parece que Deus ouve a tua oração com mais rapidez. Não, isso é mentira. Não é que ele ouve a tua oração com mais rapidez. Mas assim, de madrugada é como se, não é como se, os céus estão muito mais favoráveis. Mas ao mesmo tempo que estão favoráveis, também os demônios estão trabalhando intensamente. Então você está guerreando. Então assim, o negócio fica mais tenso que outra coisa. Então, é bom orar de madrugada, é muito bom. Eu amo orar de madrugada. E até essa madrugada, filho minha, que era 3 horas da manhã, acordei 8 horas. É muito tenso, mas assim, os céus estão muito favoráveis, ao mesmo tempo tão favoráveis. Por quê? Porque a nossa mente está desconectada com muita coisa. Agora é você e Deus. A conexão fica muito mais direta e muito alinhada naquilo que você está buscando. Então, assim, quando você ouve uma ministração de madrugada, a moça que estava ministrou no nosso grupo, ministrou quase depois de 1h30 de oração, 1h30 de ministração, depois 2 horas de oração. E você não dorme, cara. Então você fica elétrica, você fica assim, eu não posso dormir, porque o negócio está tão bom que não dá para dormir. Então, mas por quê? Porque estamos buscando intensamente. Estamos buscando de madrugada. Então você percebe que quando a Bíblia vai trazendo isso, é para que eu e você possamos realmente tomar para a nossa vida. Quando Davi está falando isso, ele viveu isso. Mas eu e você precisamos também começar a viver isso. Buscar a Deus intensamente. Nós queremos
intensamente só quando as coisas estão pegando fogo, quando as coisas estão difíceis, quando meu marido está rebelde, quando os filhos estão desobedientes, quando as coisas não estão dando certo. Nós aqui é jejum toda hora, dobrar os joelhos de madrugada. Assim, não é errado, mas também Deus usa essas situações para nos empurrar para mais perto dele. Porque quando não tem isso, nós ficamos muito acomodadas. Então vai criar problema, vai criar situação, porque ele conhece o nosso coração, ele sabe como o nosso coração é corrompido. Então, assim, vou criar situação para essa minha filha Carla, porque senão assim ela vai vir na minha presença. Porque se não tiver isso, ela não vem. Ela até vem, fica muito de boa, ela fica muito relaxada. É isso que ele fala assim, você não dá para nos deixar relaxar muito, porque quando estamos muito relaxados, nós acomodamos muito. Ontem aconteceu uma situação aqui na minha cidade, uma tragédia aqui, uma casa, assim, que você olha para o patamar de vida, uma casa de luxo, pegou fogo e morreu uma criança e uma senhora, morreu 2 pessoas dentro da casa. E assim, aquilo comoveu a cidade inteira. Todo mundo começou a comentar, e uma família cristã, uma família que confessa Cristo, uma família muito crente. E a pergunta que ficou muito no ar, aonde Deus estava, que deixou essa família passar por isso? Deixou um bebê de 1 ano ser queimado dentro daquela casa, junto com a babá que estava dentro da casa. Então, todo o pessoal foi falando isso, foi trazendo essa situação, e depois, o mais falou assim, gente, eu num bairro de luxo, a casa é uma coisa de luxo, não sei o quê. E aí ficamos assim, Deus tem um propósito. E aí nós temos um grupo de oração, e nos chamaram para orar dentro daquele condomínio onde aconteceu as tragédias. Aí nós fomos. E a menina que nos convidou, ela chamou todas as mulheres do condomínio para poderem ir. Porque nunca foram, nós já temos reunido naquele condomínio, mas nunca ninguém foi. Mas depois da tragédia, gente, choveu mulher de todo lugar. O condomínio todo, de todas as senhoras, todas as mães que estavam naquele condomínio foram orar. Sabe por quê? Porque aquela tragédia nos levou para perto do Senhor. Aí o Senhor falou para nós, é isso, eu vou usar situações tão difíceis para despertar o meu povo. Gente, o negócio só foi choro. Você sabe quando mulher está consolando a outra mulher, você também está a chorar? E aquilo foi um momento de quebrantamento, foi um momento de profetizamos. E aí fomos compartilhar sobre a vida de Jó, como Jó sofreu muito, mas depois de tudo isso, Deus restituiu a vida de Jó. Mas muitas das vezes nós achamos só que Deus vai falar conosco o sim, e de Deus vamos receber todo o tempo todo bênção. Isso é mentira. De Deus também vamos receber coisas difíceis. De Deus também vamos receber um não. Vamos receber situações que Deus, você não pode intervir naquela situação. Ele podia intervir, poderia, mas ele não interviu. Então, quando você vai entender a palavra de Deus, nesse sentido que vamos passar por situações difíceis, e ainda assim, em meio a situações difíceis, nós continuamos a glorificar a Deus. Gente, era mais de 40 ou 50 mulheres. E todas elas, sabe? E o que gerou um medo no coração daquelas. Ficou assim, se aconteceu com essa mulher, todo mundo com esse pavor, mas assim, foi tão lindo que realmente elas queriam buscar um consolo e não estavam a encontrar. E o único consolo em você, onde que nos encontramos? Na palavra. E foi a palavra que consolou a vida daquelas mulheres todas lá. E aqui, filha, nós já que somos angolanos, éramos 2 angolanas, colocamos o fogo desse naquele lugar. Queria orar com todo mundo que estava lá. E isso foi muito lindo, porque Deus nos deu a oportunidade de poder abençoar um lugar onde o medo estava sendo tomado por conta daquela tragédia. Sei que não é fácil para uma mãe perder um filho. Eu já perdi um filho, então eu sei que dor ela deve sentir. Então é para dizer assim, que toda vez que passamos por situações difíceis, a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você precisa saber está na palavra. Você precisa ir lá e buscar. E buscar, e não é buscar de raso. Por isso que o nosso tema, avaliando o que eu estou comendo, esse avaliado é um avaliado que você precisa buscar diariamente. Mas a tua busca tem que ser uma busca intensa. Intensamente. Se vai usar problema, se for para necessário para que você busque intensamente, ele vai precisar usar problema. Amém. Que assim seja na vossa vida. Eu oro que o Senhor manda lutas para que vocês realmente não saiam da presença dele. Amém. Fala, Carol. Deixa eu ver aqui no horário. Abre o microfone. Já tem um tempo? Tem, filha. Temos alguns minutos. Vai, cara. Na quinta-feira passada, a minha sobrinha ligou-me à meia-noite, porque a minha irmã estava sem ar e
passar mal e não conseguia respirar e a tensão estava muito alta. Ela foi para a clínica e logo de imediato internou, foi para o UTI. Eu já aqui maluca, meu Deus, me vi no grupo das orações, irmãs, por favor, orem só pela minha irmã está doente. Mas o Espírito Santo me disse, minha senhora, nesse momento, não se trata do grupo, trata-se de você. Vai você orar, vai você buscar. Eu fui no meu quarto, me fechei, orei, comecei a orar. Depois o Espírito Santo disse, chama a tua irmã fulana, chama a outra, chama. Então eu criei um grupo, chamei todas as minhas irmãs, pastora, nunca tínhamos feito isso. Eu vou fazer 50 anos, próximo ano, nunca orei com as minhas irmãs. Mas por causa dessa situação da minha irmã estar entre a vida e a morte, nós nos unimos e hoje temos um grupo e realmente estamos a examinar as escrituras. Tanto é que cada uma delas está trazendo o devocional do Hebreus 5. É para dizer mesmo que a pastora Benigna tem razão, porque Deus, quando sabe que você não está lhe buscar bem, Ele vai criar situações que é para você lhe buscar. Eu disse às minhas irmãs, Deus usou a doença da Alice para nós então estarmos juntas, para nós começarmos a orar juntas a partir de agora. Aquilo foi, nunca tínhamos orado, e olha que nós oramos até às 3 da manhã. Da meia-noite até às 3 da manhã, coisa que nós nunca tínhamos feito antes. Por causa da doença da minha irmã, nós agora estamos unidas em oração, estamos unidas em Deus, estamos unidas em buscar a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Vamos lá. Quero finalizar aqui com vocês, que a senhora já está indo embora. Deixa eu ler aqui uma frase e fazer algumas perguntas para vocês. Diz assim, embora o nosso desejo seja mergulhar fundo nas coisas de Deus, é difícil. Nós temos esse desejo de mergulhar. Mas não é algo que vai ser uma maravilha, não. Não é fácil. Porque às vezes você vai ler um versículo, você não entendeu nada. Você fala assim, mas Deus não está falando nada, mas li 10, 5, não estou entendendo nada. E ao mesmo tempo que é difícil. Aí ele fala assim, muitas vezes nós precisamos preparar, separar um tempo para fazer isso. E no mundo que nós estamos numa correria o tempo todo. E a nossa tendência é correr também. E muitas das vezes saímos dessa correria e não prestamos atenção naquilo que nós estamos lendo. Porque não dá para ler a Bíblia correndo. Aí você está lendo, daqui a pouco, é verdade, o que vai ser amanhã o jantar? Tem que ter aquela carne da geladeira. Aí continua, e a roupa na máquina? Sabe? Não, gente, tudo dá certo, você não vai fazer nada. Aí daqui a pouco vem a criança, ô mãe! Aí você fala assim, na correria do nosso dia a dia, nós precisamos prestar atenção. Por isso que às vezes nós que somos mãe, temos filhos que dizer, a minha filha chegou, daqui a pouco está começando com fome, começa a estar na minha cabeça, bem, quero comer, não tem nada para comer. Então, muitas das vezes, nós precisamos ser aquelas mulheres que procura-se uma mulher estratégica, que é uma das coisas que eu ministrei num curso que eu fiz. E é muito importante, sabe, estabelecer um horário, um tempo para você. Se vai ser de madrugada, se vai ser um horário que as pessoas estão na escola, um horário que você... É um tempo que você consegue mesmo também parar para ler. E uma das coisas que eu vou me desafiar, não ficam limitadas a ler só um versículo. Vai lá no Salmo, ou vai... Pega livro de Hebreu, pega livro de João, só leu um versículo do livro de João. Não lê o versículo. Começa a ter o costume de ler um capítulo. Lê mesmo um capítulo todo por dia. Para quê? Para que você entenda o contexto. Sabe, Deus está mais análise de escritura. Já não se dá mais, não se permite só ler um versículo fora do contexto. Lê dentro dele, para que você entenda o que está acontecendo, essa história. E naquele capítulo, quando você faz essa sequência de ler todos os dias, um capítulo por dia, gente, ler um capítulo por dia, daí em média, se não for menos de 25 versículos, 30, a média é essa. Os que têm mais no livro de Atos, são, você encontra talvez 40, 45, 50. Se você vê que é muito, divide em duas partes. Lê primeiro 20, depois outro dia lê mais 20. Mas faz essa sequência. Por quê? Porque o teu raciocínio, ele será muito mais bem acompanhado. Porque quando você lê, vamos supor que estamos estudando o livro de Zé, como lembra do livro de Tito, você vai perceber que o livro de Tito vai dar sequência no livro de Filimão.
Tem coisas que você vai começar a ler no livro de Filemão, se você, eu já li isso, porque você deu continuidade do teu conhecimento, do teu raciocínio. Então, tem coisas que estavam lá no livro de Tito. Quando você faz essa sequência de ler o capítulo todo, ler um capítulo um capítulo por dia, e você lê o livro. E eu estou pegando os livros do Novo Testamento que tem menos versículos, que está a média de 3, 4, 5 versículos, todos quase deles. Então, isso ajuda eu e você a entender de uma maneira mais clara o que aquele livro está me apresentando, o que ele está falando para mim. E essa continuidade, então, se desafia a fazer isso. Não esteja mais uma mulher que só fica acostumada a ler só versículo. Lê capítulo. Quando você for ministrar, você tem a propriedade para falar do contexto, mesmo que você não lê o capítulo todo, só lê um versículo, mas você sabe o contexto do que você está falando. E como é que é o processo do conhecimento? Porque você leu. E quando você lê o contexto todo, você entende quando você vai trazer a introdução só daquele versículo. Mas quando você está naquele versículo, você já tem uma noção de tudo aquilo que realmente fez com que aquele versículo te chamasse a sua atenção. Amém? Quer fazer algumas perguntas para nós finalizar? Para já lá na tua mão, já sinta a pergunta. Pastora, algumas vezes tenho observado pessoas que dominam, né, sobre as escrituras melhor do que eu, posso assim considerar, e que encaixam tão bem e de que maneira os capítulos e os versículos, sobretudo quando estiverem a orar, não é? Segundo o livro X diz isso, isso, isso e aquilo. Então, como entender melhor, ou então como memorizar estes capítulos? Porque eu preciso aprender, na verdade, acerca disso. Algumas vezes, quando me pedem para orar, limito-me, né, eu fazer a oração espontânea, mas preciso também compreender aquilo que é gravar, por exemplo, em minha memória um capítulo ou um versículo. Por exemplo, segundo o livro de Salmos, capítulo 23, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então, com outros livros também precisava entender algo, como memorizar isto. Preciso compreender. Vamos lá. Quantos anos você tem? 34. É nova ainda. Quantos filhos você tem? 5. Tá bom. Eu gosto muito de falar isso porque não é impossível que você não consiga memorizar. Você consegue memorizar. Só que, à medida que nós estamos crescendo, o nosso próprio cérebro, por conta de tudo que nós já vivemos, você é mãe de 5 filhos. Mas ao mesmo tempo que é mãe de 5 filhos, você tem as suas obrigações como mãe. Isso não é desculpa. Aí você pode, mas não na mesma proporção que teus meninos memorizam o que você poderia memorizar. Você até pode memorizar alguns. Uma das coisas que me ajuda hoje, uma das coisas que eu aprendi, e isso tem me ajudado muito a aprender, tem uma amiga que ela fala assim, muitas vezes não vamos conseguir memorizar tudo, porque às vezes nós esquecemos. Por quê? Porque à medida que vamos crescendo, o nosso próprio cérebro, de tantas informações que nós já recebemos, muitas delas ficam no nosso subconsciente. Elas estão no subconsciente e muitas vezes nós precisamos nos relembrar. Às vezes nós não conseguimos lembrar, às vezes o versículo exatamente, mas nós sabemos a história onde está. Uma das coisas, por exemplo, que me ajuda é em conhecer as histórias bíblicas, todas elas. E quando eu conheço as histórias bíblicas, eu gosto de orar sobre elas. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, você vai ver nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver ela. Então, quando você vai lembrar sobre a história daquela mulher, fala assim, Senhor, em nome de Jesus, aquela mulher teve aquela doença, mas o Senhor curou. A Bíblia fala sobre essa mulher do fluxo de sangue. As pessoas que estão ouvindo, elas sabem, gente, tem essa história na Bíblia, só que não sabemos onde, mas ela está falando que está na Bíblia. Então, as histórias bíblicas é que vão te ajudar a você ter uma oração eficaz. Então, às vezes, tem um versículo que vamos saber, sim, vamos buscar memorizar, vamos. Mas não vamos conseguir memorizar na quantidade que nós gostaríamos de ter. Mas isso por quê? Porque isso aqui poderia exigir de você. Não estou dizendo que você não pode fazer isso.
algumas histórias bíblicas, tem algumas parábolas você vai trazer como sua oração. Enquanto você não saber os versículos que você queria muito trazer para a oração, fala aquilo que está no teu coração. Porque às vezes nós queremos orar, sabe? Aqueles versículos que nós estamos orando, mas não faz sentido na minha vida, não está sendo aplicado aqui. Porque quando você ora, precisa entender que aquilo está fazendo sentido para a tua vida, você está aplicando o que você está falando. Porque não adianta só, eu estou orando, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando fala assim, esse negócio de nada me faltará, o que você entende do nada me faltará? Não significa que não vai faltar nada, não significa. O que está dizendo aqui é a tua presença que não vai me faltar. Não é coisa física, falando sobre espiritual. Então, quando você começa a entender, e uma das coisas que isso vai nos ajudar muito, por quê? Quando você agora lê o livro de Tito, você conhece mais ou menos o contexto, e quando você faz uma oração, você consegue pegar algumas palavras do livro de Tito, você traz para a tua oração. Mas te encoraja assim a memorizar, sim. Quando você fala assim, aqueles homens que dominam, mas pergunta para ele quantas horas eles fizeram isso, quanto tempo eles vêm fazendo isso de memorizar. E algum deles já vem há algum tempo. E alguns deles algumas pessoas têm muita habilidade, com muita facilidade de memorizar. Eu não sei você, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de memorizar. Posso até memorizar, mas daqui a pouco eu esqueci. E também tem esse outro detalhe. Fala. Não, era para dizer que não lhe cortar no raciocínio. É mais fácil eu memorizar os artigos, como trato de leis, não é? Ou tenho, na verdade, domínio de leis por conta da advocacia. É mais fácil eu dominar os artigos e está a ser difícil eu memorizar os capítulos. Então, quero treinar para isso. Tá, tem que treinar. Se você conseguir memorizar esses artigos, você pode entender que todos os artigos que você memorizaram, tudo foi tirado da Bíblia. Vai lá no livro de Levítico, quando você lê no livro de Levítico, não Deuteronômio, mas Levítico, é muito Levítico, números, você percebe quase todas as leis, principalmente o livro de Levítico. Para quem fez a advocacia, como você, todas as leis foram da Bíblia. Não tiraram fora. Os homens não criaram nada, só tiraram da Bíblia e foram criar as suas próprias formas. Toda a base deles está dentro da Bíblia. Se você consegue memorizar, querida, os artigos, que aqueles artigos são enormes, você consegue falar um artigo enorme, então você consegue memorizar os versículos. Isso aqui é preguiça. Então, tá com preguiça, é assim, eu que você estabeleceu prioridade, depois que aqui eu vou ganhar mais dinheiro quando eu memorizo, se eu falar bonito, vou receber mais elogio. Filha, muda a chave esse negócio. Se artigo está memorizar, está na hora de memorizar o versículo. Quando o nosso curso acabar, você vai falar 20 versículos só memorizando aqui na sala. Isso é um desafio. Se os artigos você memorizou, então vai memorizar esse versículo aqui. Isso é para todas, Carla. Você também, você é Maria e Carla. Para todas, vamos memorizar versículo. Cada dia que chegar uma filha, cada um vai ter que falar um versículo. E aí vamos trabalhar nisso, gente. Até eu, gente. Eu, principalmente, tento memorizar versículo. Quando chega lá, mãe, fala também o teu. Então, vou falar igual o teu. Ela fala assim, não, mãe, não vou copiar. Fala o teu também. Mas vamos treinar a nossa mente. Nós somos preguiçosa. Mas a nossa mente tem um potencial muito grande. Só que nós não sabemos usar ela. Usamos de maneira errada. Filho, eu não sei o quê. Aí você vai dizer, você não vai memorizar isso aqui. Não quero mais chatice na minha mente. Mas, gente, sabe, é uma arma poderosa. Porque quando Satanás sujo vem, você lhe libera uma palavra, ele sai correndo. Como que Jesus venceu o Satanás? Foi palavra, ele só usou a palavra. Então, vamos fazer também isso. Satanás vem mesmo em pessoa, usa a vida dos nossos filhos, usa a vida do nosso marido. Em vez de você já ser sábia, ter aquela boca grande, para falar toa. Você só usa a palavra, está escrito na tua palavra. Não tentar. Então, nós precisamos realmente isso. Um dos incentivos realmente que eu e você precisamos, examinando as escrituras, é entender o potencial que nós temos de poder entender essa palavra, mas através do Espírito Santo. Mas precisamos nos esforçar. Todos os dias, gente, na próxima semana, cada uma vem com um versículo. Gente, não quero versículo aqueles bem conhecidos, bem corriqueiro. Não, por favor, me pega outros versículos. Não quero, tudo posto aquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alegrei-me quando me... Não, gente, não quero esses versículos corriqueiros, não quero esse. Quero um novo versículo. Então vai ler a Bíblia, me procura versículo e você fala, esse versículo aqui é difícil. É nesses aqui. Não me pega os versículos que todo mundo já sabe. Amém?
antigo, só relembra. Vai relembrar os antigos que nós aprendemos na escola dominical, nos cultos. Então, esse versículo vai relembrando, mas eu quero finalizar, gente. Ela tá boa, mas vamos finalizar. Obrigada, Jacinta. Ana Paula, fala para nós finalizar aqui. Levantou a mão. Ana Paula, vai querer falar? Eu posso continuar para finalizar aqui. Enquanto a Ana Paula... pastora. Eu estou lá. Na minha... Estou te ouvindo agora, pode falar. Ok. Esse pastor, eu já estou falando, pastor. Oi? Queria partilhar também, não é? Que a pastora... Eu também sou da pastora, é verdade. Que não é o... Conhecemos a palavra ou nas nossas orações e intercessões de citarmos algum livro bíblico, mas é se realmente praticamos, se no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, pusemos em prática. Porque é o que a palavra diz, de lábios falsos me adoreis. E ainda muitas de nós ainda carregamos isso. Eu acho que isso iria dar ali ainda não estarmos convertidos, se calhar. Porque nós falamos uma coisa, por isso que a Bíblia também fala dos falsos profetas, falamos uma coisa e não praticamos. Não somos essa pessoa. E também, a pastora falou um bocadinho, na verdade, o saber de rendinho a Bíblia de muitos. A Jacinta disse, ela conhece das leis, que ela estudou leis. Precisamos de... E pastora, um exemplo também, e eu, uma pastora falou que me fortalece. Na igreja, o pastor diz a partilha de palavra. Todas as semanas, alguém tem que dizer um livro de cor e salteado, sem abrir a Bíblia. Então, na realidade, é uma prática boa, mas precisa estar dentro de nós, e não só da boca para fora. Amém? Sim. Obrigada pelo tempo. Tá bom. Mas isso é verdade. Então, filha, não é só para que você venha e para falar assim, não, para falar para a pessoa. Não, eu memorizei. A ideia não é essa. A ideia é instigar você realmente a poder realmente viver isso. Então, eu tenho vivido isso na minha prática. Todas as leituras de todos os livros que eu estou estudando durante esse tempo. Então, acho que vai fazer uns 4 ou 5 meses. Estou estudando vários livros. Mas, assim, até agora eu estou, assim, toda vez que eu estou vivendo uma situação, me remete à história. Ah, Carla! Sempre meu livro! Que bem! Eu estou estudando esse. Tá maravilhoso. Amém! Vai ser a jardineira da minha casa. Você imprimiu? Aleluia! Que bênção! Que bênção que você está com o livro. Que bom, que bom. Fico feliz por você. Vamos lá, menina. Vou finalizar aqui. Eu vou deixar 2 perguntas para você. Deixa eu ver. A primeira pergunta eu quero que você deixe registrado aí, que você anote. Deixa eu ver. Você já colar. Deixa eu ver se eu consigo reformular essa pergunta. É só uma pergunta aqui. A minha pergunta para você. Você é uma pessoa que quer viver na superfície ou mergulhando? Você é uma pessoa que quer viver na superfície ou mergulhando? Agora, a outra pergunta aqui que eu vou falar para você. Quero que você também responda para mim na próxima aula. Como cristã, é possível manter alguma diferença no seu caminhar, no seu relacionamento, na sua profundidade de fé? Vou repetir. Como cristã, é possível manter alguma diferença no seu caminhar, no seu crescimento, na sua profundidade
como... Será que com os resultados dos anos que você foi buscando, você amadureceu? Vou repetir. Deixa eu ver onde eu estou. Será com o resultado dos anos que você tem buscado, você amadureceu? Ponto de interrogação. De que maneira você está amadurecendo? Você consegue verificar isso na tua vida? Com relação à tua busca, durante os anos que você tem buscado, realmente você amadureceu? Como você verifica isso, que você amadureceu? Como você percebe isso, que você amadureceu? Professora, bem-vinda. Repeta a última pergunta. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Será que com os resultados dos anos... Gente, me ajuda aí. Fala, Carla. Será que com os resultados dos anos que você tem buscado, você amadureceu? De que maneira? De que maneira você vê esse amadurecimento coisando das tuas buscas? Aqui eu estou com mulheres que já estão buscando há muitos anos. Você não começou agora, né? Já começou, já vê de lá no atrás. Mas eu sei que o amadurecimento de muitas de vocês está chegando agora. Mas a minha pergunta é, como você verifica isso? Como você vê isso agora? Você consegue notar esse amadurecimento ou ainda está muito ofuscado, está muito bagunçado? Você consegue enxergar? Quero que você comece a ver. Fala. Ele não sabe o que foi. Fala, prof. Jacinta. Fala. Jacinta, você levantou a mão? Fala, querida. Estamos finalizando já. Sim, pastora, eu gostava de compreender a segunda questão. Não terminei. Como cristã... Como cristã é possível mensurar alguma diferença no seu caminhar, no seu crescimento e na sua profundidade de fé. Você consegue mensurar, você consegue ver isso no teu crescimento, na tua caminhada, na tua profundidade de fé. Então, são 3 pontos que você vai falar: crescimento, caminhada e profundidade de fé. Você consegue mensurar isso? Você consegue ver isso? Obrigada, pastora. Amém. Na nossa próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre como adquirir sabedoria, para que nós possamos entender essa palavra. Falar sobre a palavra de conhecimento, sobre sabedoria. E também vamos falar um pouquinho, fazer uma observação no livro de Filemão. Então, o livro que vocês vão ler essa semana, além do versículo que vocês precisam memorizar, vão ler Filemão. Filemão, gente, só tem 2 versículos ou 3. Vamos conferir aqui. Filemão é bem rápido para ler, gente. É uma carta que... 25 versículos. Quanto? 25 versos. Então, só tem um capítulo, gente. Então, é muito gostoso de ler. Vocês vão amar. E fazer uma observação nele. Fala. Eu vou já falar. Esse de memorizar não é minha cabeça, não. Eu sei, já tá dentro é minha. Mas a memoração, memorizar também significa você ler bem a palavra e no momento certo o Espírito Santo vai te revelar no que você precisa também. Exatamente, filha. Ô Maria Alexandra, vai trabalhar nisso, minha irmã. Eu aqui no curso já tinha avisado que não seria fácil, não, gente. Então não tem mais como sair daqui. Já se molhou. Eu sei que também não é minha praia, Maria. Você também não gosta de memorizar. Mas eu vou ter que fazer também isso. Mas assim, pega um versículo de Filemão mesmo que você vai ler e memoriza aquele versículo aí. Então, foca no nome de Filemão, porque Filemão, acho que não tem, ninguém já falou do versículo de Filemão. Então, pega um versículo lá de Filemão que você já está lendo, memoriza um versículo. Amém? Você já está lendo ele, já memoriza ele. Uma dica para memorizar é escrever. Escreve. Até que igual a gente fazia quando estava aí
uns funcionam, para outros não, mas Eu sei. ajuda. Ajuda. Eu sei que não é praia de muitas de vocês, também não é minha praia. Mas ajuda. Vamos lá. Mas é isso aí. Queremos conhecer a palavra, filha. O negócio seria fácil, né? Não, filha, não seria fácil. Mas é muito gostoso, sabe? E você sai, quando você vai meditar. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. A minha cabeça está meditando no livro de Números que eu li. E isso é incrível, sabe? É sobre isso. Do que você quer ser cheia? Me fala só, quer ser cheia de quê? Os problemas já temos muito. Então é melhor se encher da palavra. Doutora, eu posso estudar e falar do entendimento que eu tive da palavra. Não passar não quero entendimento da tua, não quero entendimento, Maria. Eu não quero um versículo. Porque você explicar, podemos fazer todo mundo fazer isso, Maria. Desculpa, vai ser mesmo memorizar o versículo. Pede para tua filha te ajudar. Fala assim, a mãe vai precisar memorizar, se vou falar e você não está certo. Então vou fazer isso aqui em casa com a minha filha para me ajudar. Mas desculpa, Maria Alexandra, dessa vez não vou deixar passar. Não vai ser entendimento que você entendeu no versículo. Eu mesmo memorizar o versículo. Pega aí o versículo, você lê. Você tem uma semana para memorizar um versículo. Amém? Vamos orar. Maria Alexandra, ora mesmo para nós terminarmos. Para que Deus dê sabedoria. Para que Deus te ajuda. Mas, Senhor, por que eu vim me colocar nesse curso hoje, Pai? Eu não perguntei, devia perguntar. Tem que começar a perguntar. O que esse curso oferece? O que esse curso existe? Mas estamos aqui, eis-me aqui. Não, se perguntar, você nunca vai fazer. Por isso, olha, gente, eu também entrei num curso, dá vontade de fugir dele. Estou estudando o livro, estamos estudando o curso de teologia, mas uma verdade muito mais ramificada e muito mais profunda. Então, falar sobre exegese, homilética e hermenêutica. O negócio é muito difícil. É hebraico, é tradução. Eu falei assim, cara, por que ninguém me falou que o negócio seria assim? Eu devia sair há muito tempo. Aí eu falei assim, você já está aqui, você vai ter que ficar aqui. Aí, e o negócio, você falou assim, nossa, esse negócio é muito difícil. Ainda bem que já dá da fala, não vou fazer. Então, eu falei assim, você está assustando, pastora Bem-vinda. Está assustando a menina. Eu fazer mesmo. E aí eu falei assim, como é que eu vim me colocar nesse curso? Eu não tenho nada de hebraico, de grego. Agora eu sou obrigada a estudar essas palavras aqui para poder entender o que estava falando, para eu poder fazer a tradução, para poder explicar nas... Mas amém. Louvado seja Deus. Mas não é assim, como diz o meu pastor. Sim, é só que a gente temos que pegar mesmo. É muito interessante porque a pastora falou sobre isso. O pastor Manuel Catala foi dando assim algumas dicas sobre isso que a pastora falou agora. E eu acho é uma coisa muito interessante. Há coisas que eu fui falando que eu não tinha nem sequer noção. Isso. E fui falando sobre coisas em hebraico. Olha, não entendi até ao ponto dele explicar o significado daquela estrela que tem a bandeira de Israel. Olha, eu fiquei impressionada. É uma coisa muito incrível e linda. Exatamente. Mas, isso é muito bom. Obrigada, Germano. Mas isso é muito para agregar mais conhecimento, gente. Para você ter, sabe? Para que você não seja uma... Eu não estou dizendo assim, vamos ser teólogas, não. Mas é para trazer esse conhecimento mesmo, sabe? Para que você tenha esse conhecimento da palavra. Quando você lê o pastor a falar, não é algo que é novidade, mas é algo que você já tem contato. Quando você vê ele falar, fala assim, Deus já falou comigo também nessa palavra, memorizei esse versículo, estou no mesmo caminho. Então isso vai trazer no teu coração a satisfação que também eu estou buscando. Não só estou dependendo de outras pessoas. E essa é a ideia. Não é para que você seja hiper, mega intelectual, mas é para que você conheça, entenda as escrituras. Esse é o intuito. Por isso que o versículo bíblico, memorizar, para que você realmente vai passar por uma situação, aquele versículo vai trazer a tua memória. O versículo é para isso. Vai, Alexandra, ora, a irmã hoje não vai dormir. A pessoa com o versículo vai memorizar. Mas amém. Terminamos. Pode orar. Não, vou dormir. A pastora vai ver como é que vai ser a próxima semana. Vai ser grande. Se não aparecer, porque eu não decorei. Mas a próxima semana eu não sei se eu vou entrar, hein? Tá bem já? Não começa. Tá bem? Olha só. Eu estava fugindo.
Não, pastora, eu não vou estar aqui. Vai estar difícil eu entrar essa hora de madrugada. Não, tá bom, não entra, mas na próxima aula, quando você voltar, vai falar o versículo. Não se preocupe. Você vai falar. Pode estar viajando, ele vai chegar, quando você chegar, você vai falar. Amém? Amém. E a hora para nós finalizar. Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, obrigado por ter nos reunido aqui mais um dia para falar da sua palavra, para aprendermos, irmos aprendendo e bebendo da sua palavra, do teu conhecimento, Pai. Muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui reunidas e falarmos de ti. E para ti, esse conhecimento é para fortalecer o nosso conhecimento e para que nós possamos levar também para as outras irmãs que não tenham conhecimento ainda, Pai. Muito obrigado por ter estado aqui nesse dia, nessa noite, e por ter dado essas aulas, já, pastora, bem-vinda, esse conhecimento para trazer aqui para nós, para nos nutrir cada dia que passa. Seja conosco em cada aula que nós tivemos a dar, Pai, cada conhecimento que não ouvimos só e saia da nossa mente, que possamos também guardar e praticar todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Pai, seja conosco durante a noite, onde já é noite, de tarde, onde é tarde, Pai. Que essa noite seja tudo entregamos nas suas mãos, que o Senhor seja a nossa função, que o Senhor possa nos guardar profundamente, araras de fogo cobrem as nossas casas, que o Senhor esteja sempre com as nossas famílias, no nosso lar, nos nossos caminhos, nos nossos trabalhos, Pai. Entregamos os nossos caminhos nas tuas mãos. Que o Senhor seja a nossa porção. Que nessa noite, Senhor, que o Senhor possa nos guardar, Pai. Que amanhã o Senhor possa nos dar o privilégio de acordar. Porque acordar para nós é uma dádiva, é um privilégio. Então, tudo entregamos nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo e por tanto. Em teu nome, esses favores. Amém. Aleluia. Amém. Meninas, Deus abençoe.